Oi, turma, bom dia. Ignorem o que está escrito aqui como capítulo 14, tá? Porque eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos que nós já estudamos lá no primeiro bimestre. Então, aqui eu vou me concentrar sobre frase, oração e período, que foram uma das primeiras matérias, um dos primeiros conteúdos que eu passei a vocês, tá? Essa folhinha aqui eu vou deixar disponível lá na plataforma do colégio e junto com esse vídeo explicativo, tá bom? Vamos lá. O que é uma frase? O que é uma oração? E o que é um período? E por que eles são tão importantes para a gente estudar? Para a gente compreender o sistema da sintaxe, para a gente poder compreender o sistema de formação de orações e como que essas orações se dão dentro de um período. Primeiro que a sintaxe, que é o que a gente está estudando, é um arranjo ou uma disposição que existe entre as relações das frases e as orações e com os períodos. Então, por isso que essas relações, tá? Elas se dão com uma construção de cada período. Por isso que é tão importante a gente ter que estudar uma por vez. Vamos para o conceito básico. Eu coloquei alguns exemplos aí. Cuidado, o céu está escuro, atenção, parem de falar, façam os exercícios, durmam cedo, pare. Isso aí, todos esses exemplos são exemplos de frase. Lembra, frase é o enunciado que possui um sentido completo. É tudo que tem lógica. A frase pode ser formada tanto com verbo ou sem o verbo. Além disso, a frase, ela não obrigatoriamente precisa ter um verbo para existir. Pode ser formada apenas por uma palavra, como cuidado e pare, atenção, que são exemplos de frases formadas por uma única palavra. Lembra, não é obrigatório termos um verbo para formar uma frase. A frase existem dois tipos básicos de estrutura de frase. Frase nominal, que é formado por nomes. Nomes, lembra aí que eu falei, sempre será com substantivos, adjetivos, advérbios. E também a outra premissa básica da frase é a formação com o verbo, que a gente chama de frase verbal. É a frase verbal que dá origem à oração, tá bom? Mas o conceito de frase, vamos amarrar aqui o conceito da frase. É um enunciado de sentido completo. É um enunciado, é uma palavra ou um conjunto de palavras que possuem sentidos completos. É tudo que tem lógica. Se faz lógica, ok. Se faz sentido, ok. É uma frase. Duas estruturas básicas de frases: frase nominal e a frase verbal. A nominal é formada só por nomes, só classes gramaticais que indicam nome, como substantivo, adjetivo e advérbio. E a frase verbal é formada por nomes e ou verbo, tá bom? É lógico que a gente tem subclassificações das frases. A gente tem frase declarativa, frase explicativa, frase interrogativa, negativa, afirmativa e por aí vai, tá? Mas essas outras classificações essas outras classificações frasais, elas têm como base a frase nominal e a frase verbal. É por isso que eu não citei elas antes, tá bom? Então, já sabendo que é uma frase, a frase dá origem a uma oração. A oração, deixa eu passar para cá. A oração é uma frase verbal, tá? Em que é construída
obrigatoriamente por um verbo ou uma locução verbal. Não existe oração sem verbo ou locução verbal. Não existe, tá? Aqui é obrigatório. Não existem tipos de orações. Só existe um tipo de oração, que é a oração formada por verbo ou locução verbal. O que é mesmo a locução verbal? É a junção de dois ou mais verbos que têm o sentido de um único verbo, de uma única forma verbal, tá? A gente chama de forma simples verbal. Então, exemplo aí. Nossa viagem será longa. Aqui eu tenho uma oração. Por quê? Porque eu tenho esse enunciado com um verbo conjugado, tá? Que é o será, que sua forma infinitiva é o verbo ser. Agora, se eu quisesse trocar essa forma simples, será, por uma forma de locução verbal, a frase ficaria da seguinte forma: nossa viagem vai ser longa. Tá vendo? Vai ser. Eu peguei dois verbos, tá? Formei uma locução verbal, mas que se a gente passasse para a forma simples, seria aí a que está em negrito, em azul para vocês, tá bom? Então, oração é obrigatório a presença de um verbo ou locução verbal, tá bom? É todo enunciado que é obrigatória a presença de um verbo ou de uma locução verbal. O que é um período? Então, a gente já viu o que é uma frase, o que é uma oração. Esses dois conceitos de frase e oração formam um período. O período nada mais é do que conjuntos de enunciados. Só que esses conjuntos de enunciados a gente vai chamar de orações. Um período é formado por uma ou mais de uma oração. Gravem bem isso. Então, isso é o período. Por isso que o período é longo, é grande, porque sempre vai ter uma oração ou mais de uma oração. Existem dois tipos de períodos: período simples e o período composto. O período simples é quando é formado por uma única oração. Olha o exemplo aí da número 1. O lugarejo foi invadido pelas águas. Eu destaquei aí em azul a locução verbal, foi invadido. Qual é a informação principal dessa locução verbal? O verbo invadir. Então, o lugarejo foi invadido pelas águas. Se a gente fosse classificar, ficaria período simples formado por uma oração. O período composto é lógico, pelo nome ser composto, ele é formado por duas ou mais orações. Então, olha o exemplo: o comandante garante que a tropa chegará a tempo. Olha isso aí, eu tenho um período formado por mais de uma oração. Lembrando que uma oração é formada por verbos, tá? O comandante garante que a tropa chegará a tempo. Na última prova, alguns candidatos faltaram, mas os que ficaram resolveram fazer a prova assim mesmo. Olha como esse segundo exemplo de período composto é gigante. Na última prova, alguns candidatos faltaram, primeiro verbo, mas os que ficaram, segundo verbo, resolveram fazer terceiro verbo. Locução verbal, né? A prova mesmo assim. Então, um período, a gente costuma separá-lo através das pontuações. Vírgula, ponto final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, travessão, reticências. Agora, nem sempre isso vai ser uma regra. Então, um período a gente sempre vai identificar a partir do número de orações. Ok? Então, esse é o período. É o período simples, composto, frase e oração.